Olá a todos, sejam muito bem-vindos. Uma grande alegria ter você aqui no canal da TV Damásio, o seu canal do direito no YouTube. Satisfação enorme também poder receber inúmeros profissionais, inúmeros professores que trazem sempre temas atuais, temas, portanto, do seu interesse, enfrentados com grande conhecimento, em profundidade, enriquecendo, portanto, a cultura jurídica de modo geral. E hoje não é diferente. Estamos recebendo uma grande autoridade do direito que vai nos trazer, portanto, sobre o tema a sociedade individual de advocacia e os cuidados especiais para uma boa e eficiente gestão. Para nós, uma grande satisfação, uma grande alegria receber nesta oportunidade o querido advogado, renomado, portanto, ali pelo seu trabalho, pela gestão, portanto, ali, não só do seu escritório, mas de inúmeros outros escritórios, e sobre esta temática aí, cada vez mais atual, cada vez mais pedida aqui nos estúdios da TV Damásio. Doutor Marcelo Gomide Stanislau. Doutor Marcelo, olá, tudo bem? Olá, meu grande amigo, uma grande, gigantesca satisfação estar aqui com você e com todo esse público maravilhoso. Voltar à casa onde eu concluí os meus estudos é mais do que orgulho, é uma gratidão estar aqui. Estou aqui para contribuir, aqui trazer realmente um pouco de conhecimento para essa classe, como contador também e advogado, contador dos advogados. Eu acredito que a gente pode fazer um mix e entregar algo realmente relevante. Muito bem. Muito obrigado, doutor Marcelo Gomide Stanislau, pela sua participação aqui conosco, mais uma vez, nos trazendo um conhecimento que tem aí com grande propriedade a respeito desta temática da sociedade individual de advocacia. Doutor Marcelo Gomide Stanislau, como já falei, é advogado, é contador aí com mais de 20 anos de experiência na área contábil, notadamente aí com escritórios de advocacia, tomando conta de toda a contabilidade. É pós-graduado em Direito Tributário e também em Direito do Trabalho e Processo do Trabalho, aqui pelo Damásio Educacional. É diretor proprietário da LM Assessoria Contábil desde 2009. E, como já falei, é sócio aí de uma renomada banca de advocacia. Uma grande satisfação, doutor Marcelo Gomide Stanislau. E eu percebi que seu filho estava aí com você agora há pouco nos bastidores, já pude verificar. Um grande abraço a ele também, que sempre está com você aí, te ajudando, auxiliando. É uma grande alegria e uma satisfação tê-lo também conosco. Eu passo de pronto a palavra aí, em definitivo, para a sua palestra. À vontade. Maravilha, meu amigo. Muito obrigado. E bora lá falar um pouco sobre sociedade individual de advocacia. Mas hoje eu quero falar de uma maneira muito diferente. O primeiro passo, que eu sempre costumo falar, é sobre a parte tributária. A carga tributária, a distribuição de lucros. Então, é importante, sim, ter ali a consciência entre a distinção da advocacia autônoma e também da advocacia pessoa jurídica. Ou seja, a advocacia autônoma, o advogado autônomo, quando ele está atuando dentro daqueles rendimentos que ele ofere ali dentro do mês, ele está sujeito à tributação municipal e federal. Tá? Sem dizer a previdenciária. Então, nós temos aí 5%, digamos, de tributação do ISS, Imposto sobre Serviço. Temos a previdência, que é 20%, limitada ao teto previdenciário, que é o 751,99 centavos. E temos, claro, a tabela, que é o pavor aí de todos os advogados, que é o leão, que é a tabela progressiva do imposto de renda, que, em tese, calcula aí 27,5% da nossa receita. Efetivamente, tudo aquilo que a gente recebe, fazendo uma tributação ali como advogado autônomo, você não deixa menos de 30% ali para o fisco, tá? Tanto federal quanto municipal. Já na pessoa jurídica, na sociedade individual de advocacia, 4,5%, sendo que dentro já dos 4,5% nós temos o imposto federal, que é imposto de renda, contribuição social sobre o lucro líquido, PIS, COFINS e o próprio ISS. Tudo numa única guia, que é o DAS, que é o Documento de Arrecadação do Simples Nacional. Por quê? Porque a sociedade ela está inserida no anexo 4 do Simples Nacional.
Muito bem, então, feito essas primeiras distinções, temos a parte previdenciária, que é a formalização do advogado quanto à sua contribuição para a Previdência Social, onde ele vai ostentar ali a qualidade de segurado e também vai contribuir para a aposentadoria. E ainda tem mais o benefício, que essa conta, ou seja, esse recolhimento, ele serve como conta redutora para fins de apuração do imposto de renda. Beleza? E, por fim, a cota patronal, né, que também é paga por parte da sociedade individual de advocacia, que é 20% sobre os proventos da folha. Então, normalmente, é o sócio, pode ser alguns funcionários, então aquilo que for pago bruto vai incidir 20%. Esse 20% ele serve para quê? Para dar ali custeio ao lucro quando você distribuir os lucros da sociedade individual ao sócio, ou seja, ao titular. Nós estamos falando aqui de individual, né? Mas poderia ser sociedade de advogados. Então, quando distribuir os lucros, nós temos ali a ausência, né? Ou seja, a não incidência do imposto de renda e do INSS. Então, ficaríamos ali isentos, né? E não recolheríamos. Não é bem isento, na verdade, é que você já recolhe lá no DAS e recolhe também através da guia da GPS, que é a guia da Previdência Social. Muito bem. Então, feito aí essas primeiras considerações a título de consciência, porque não é o tema que iremos abordar, vamos abordar os cuidados que precisa se ter e também, ou seja, pós-abertura, digamos assim, e também a questão da gestão do empreendedorismo, que muitos da advocacia acabam ali penando, não tem realmente um conhecimento em relação a isso. Eu queria ter criado alguns slides, mas, de fato, a gente está num momento bem delicado, que é a entrega da declaração de imposto de renda nos últimos dias, mas acredito que o que vai ser entregue aqui vai fazer muito sentido. Depois eu preparo um material legal, eu vou disponibilizar lá no meu Instagram, vou deixar um Linktree na bio, tá? Com um e-book falando um pouco, passo a passo, sobre isso, tá bem? Então, o meu Instagram é @MarceloGomide. Se você não me segue lá, e eu deixo esse material aí nos próximos dias, ok? Combinado, pessoal? Então, vamos lá. Bem, quais são os primeiros cuidados que nós devemos tomar pós-abertura da sociedade individual de advocacia? Bem, o primeiro passo é o advogado fazer o quê? O chamado peticionamento. É dar publicidade que ele existe, na qualidade de pessoa jurídica. Então, qual é a recomendação? Peticionar nos autos que você já está demandando, ok? Informando, dando publicidade ao juízo, que você requer a troca como eu posso dizer, da presença processual, da representação, processual, ao invés de advogado pessoa física, sociedade individual de advocacia. Representada por quem? Por você mesmo. Né? Ou seja, pelo advogado inscrito lá nos quadros da OAB sob o número tal. Esta sociedade, ela tem um número próprio, ou seja, um registro de sociedade junto à OAB, e também, claro, tem um número de inscrição, que é o CNPJ, ok? Peticionando isso, uma petição simples nos autos, requerendo ao juízo, tá, que mude ali, inclua ali a representação processual da sociedade individual. Beleza. E também você pode requerer o quê? Que todas as publicações sejam feitas em nome da sociedade, sob pena do quê? De nulidade. E o mais importante, que é o dinheiro, você vai dizer o seguinte: olha, requer que todo pagamento, contratuais ou, eventualmente, de sucumbência, seja pagos em nome da pessoa jurídica, ou seja, da sociedade, através de uma conta jurídica que esta irá lhe indicar. Então, esse já é o primeiro cuidado, porque a gente vai sair daquela esfera da consciência da tributação do advogado autônomo, que nós falamos de 30%, e vamos falar em 4,5% mais a questão da formalização do prolabore, ok? Isso não chega ali, todo esse gasto que você vai ter através da pessoa jurídica, não atinge 50% do que você gastaria, tá? Isso já incluindo contabilidade, não chega a 50% do que você gastaria com os impostos que você vem pagando atualmente. Ou seja, se pegasse 10 mil reais, seria aí 3 mil reais
de impostos, tá? Se você fala em 5 mil, nós estamos falando de R$ 1.500, né? Então, quer dizer, é muito dinheiro comparado ali àquilo que você aferiu e deixa para o governo. Esse, então, é um ponto muito importante, é um cuidado essencial que eu classifico como um dos principais. Então, peticione nos autos. Junte o quê? Um subestabelecimento. Você tem uma procuração que você foi otorgado com poderes para você subestabelecer, com ou sem reservas, ok? Você vai subestabelecer esses poderes a quem? A sociedade individual, devidamente inscrita nos quadros da Ordem dos Advogados e com o CNPJ, né, ali ativo sob o número tal, ok? Muito bem, então bora lá. Qual é o segundo ato, pessoal? Mas deixa eu tomar uma água que eu falo rápido pra caramba. E às vezes até eu me atropelo, cara. Mas é isso aí, cara. Vida de contador como diz o meu filho, parece aqueles cachorro louco que eles denominam os motoboy, né? Parece que contador é a mesma coisa, meio maluco. Bom, o segundo ponto é tão quão importante, tá? Do que o primeiro. É realmente ali você entender que agora você tem um negócio. E se você tem um negócio, o primeiro ato também a ser feito em paralelo aos cuidados da demanda judicial é separar as receitas. Então, o que é pessoa física e o que é pessoa jurídica? Então, tudo, a partir daquele momento que for despesas, tá, correlatas à demanda judicial patrocinada pela sociedade individual, deve ser entrelaçada todos os pagamentos de despesas e os recebimentos dessas receitas em nome da pessoa jurídica. Lembre-se, você, advogado, pessoa física, passará a ser o empregado da tua própria sociedade individual de advocacia. Então, essa é uma grande mudança que você deve ali estar atento em relação a esse ponto. Então, qual o primeiro ponto? Bem, quanto eu necessito para custear as minhas despesas enquanto pessoa física? E aí vem o primeiro planejamento tributário da pessoa jurídica face ali, ou seja, frente ali ao advogado titular. O que ela vai fazer? Distribuir a título de prolabore um valor de um salário mínimo, que é o valor menor estabelecido pela legislação, será tributado a título de INSS 11%, que é a tua contribuição, como eu disse no início, para você ter a qualidade de segurado junto à Previdência Social, para eventuais benefícios de auxílio-doença, auxílio-maternidade, paternidade e aí por diante. E também com aquela questão da tua aposentadoria. Você está contribuindo para que, ao futuro, você venha se aposentar. Muito bem. E, dentro desse valor de 11%, você teria ali uma despesa de R$ 121, que também vai servir para que você abata lá na declaração de ajuste anual do imposto de renda. Perfeito? Muito bem. E a cota patronal, que é os 20%, então daria R$ 220 sobre ali aquele salário mínimo. Legal. Este ponto, ele é importante porque o que ali o advogado precisa compreender? Se ele vai receber um salário mínimo, ele vai falar, bom, mas eu não sobrevivo com o salário mínimo. Ok. A pessoa jurídica vai distribuir para ele, ou melhor, vai distribuir para ele o prolabore no valor de 1.100. Ela vai descontar a parte da Previdência, então ela vai depositar 979 na conta do sócio. Depois, ela vai, juntamente com os 11% que ela descontou, arcar com 220 e vai recolher uma guia para a Previdência Social de 341, ok? Então, imagine que o titular da sociedade, ele precise de R$5.000, tá? Para que ele arque com as suas despesas. Bom, então já foi 979,
ele já pagou ali, já contribuiu, na verdade, com 121, então resta 3.900. Então, esses 3.900, a pessoa jurídica irá antecipar a ele a título de quê? Lucros, tá? Por quê? Por conta da isenção, é um planejamento tributário, isenção do imposto de renda e do próprio INSS, ok? E como que é feito isso? O que que a gente sugere nesse segundo ato que é muito importante? Dia 1º, um exemplo, a pessoa jurídica distribui ali o prolabore. E no dia, sei lá, quinto dia útil, no dia 5, distribui os 3.900. Então, ele vai ter ali os 5.000 bruto, vai pagar as suas despesas e vai sobreviver com isso. Mas é interessante, e aí começa o nosso tema de fato, que são os cuidados especiais em frente ali à gestão, tá, o empreendedorismo, para que você tenha uma boa gestão e uma eficiente gestão dentro da tua advocacia. Ela precisa alavancar. Então, é necessário a gente inserir esse conteúdo inicial, porque é uma parte operacional, para que a gente possa falar da parte principal, que é a gestão. Ok? Então, a partir do momento que você antecipou lucros, a ideia é que no final do ano, uma vez contabilizado regularmente, e isso tem que ser feito através de uma boa gestão, tem que ter lucros para que você distribua, e ao final, lá no ajuste da declaração de imposto de renda da pessoa física, você possa ali gozar da tributação menor, ou seja, então você vai pegar lá R$ 1.100, vai multiplicar por 12, então daria R$ 13.200. Então colocaria lá como rendimento tributáveis recebido de pessoa jurídica. Qual? A sociedade individual. Ok? E a contribuição oficial da Previdência? É aquela que descontou automaticamente todos os meses R$ 121. Então, nós temos 1.452. Essa é a parte tributável. Mas, Marcelo, e o que é lucros? Lucros é 3.900, tá? Vezes o quê? Vezes 12. Então, se nós pegarmos aqui 3.900 vezes 12, nós estamos falando de 46.800 que vão ser distribuídos a título de lucros. Beleza, pessoal? Fez sentido para vocês? Então, vamos lá. E para que isso aconteça, a gente precisa falar de gestão. E é agora. E o que eu vou falar aqui, pessoal, é o que eu aplico, tá? Eu não tenho a intenção alguma de esgotar o tema, até porque eu não sou expert em gestão empresarial, não sou expert em empreendedorismo, mas eu faço muitos estudos, me debruço muito, porque eu aplico isso na minha advocacia, tá? E também aqui na minha contabilidade. Então, eu vou passar para vocês o que eu entendo que deu certo e também alarmar aí por aqueles pontos que deram errado aqui. E aí, lógico, para que vocês tenham conhecimento de como vocês vão fazer e gerir a gestão de vocês. Beleza? Combinado? Então, bora lá. E o primeiro ponto é o quê? Nós não temos como falar de gestão sem falar com a palavrinha. Guarde isso, pessoal, eu vou repetir bastante isso. Negócio. Nós temos um negócio. Ainda que a OAB diga que a gente é uma atividade sui generis, tá? Ou seja, nós não somos mercantil, mas ainda a gente precisa pagar os boletos. Os boletos vencem e nós precisamos pagar. Para isso, nós precisamos ter receita. E para ter receita, a gente precisa ter gestão. E gestão do quê? De um negócio. Então, pessoa jurídica, pessoal, é um negócio que visa lucros. Então, se eu vou abrir uma sociedade individual de advocacia, o meu objetivo principal é lucros. Esse é o ponto principal. Agora, por trás disso tem propósito, tem missão, tem visão, tem valores, tem uma série de questões que nós não colocamos o dinheiro à frente, e sim o nosso trabalho, tudo aquilo que a gente entrega de conteúdo de valor, e, consequentemente, a gente tem em troca o nosso pagamento, que é o quê? O lucro. Beleza? Então, vamos lá. Vamos falar um pouquinho
sobre empreendedorismo, tá? Que vão ajudar vocês, superadvogados, a alavancar a sua advocacia. E o primeiro ponto disso é: qual a sua forma de atuação? Então, eu sempre pergunto por quê. Quando você vai abrir uma sociedade individual de advocacia, a primeira pergunta que nós fazemos é: você vai atuar presencial ou você vai atuar na forma digital? Por quê? Porque quando nós falamos do presencial, que é o tradicional, você precisa ter ali o alvará de funcionamento e a licença ou a licença de funcionamento. Para isso, você tem que ter um IPTU empresarial e automaticamente você está ali inserido nas obrigatoriedades que a norma municipal determina e Corpo de Bombeiros, quando é o caso do AVCB, ok? Já na forma digital, é a bola da vez. É o que hoje vem acontecendo, é o futuro que já é presente, tá? Já é presente. Hoje a gente tem inúmeras ferramentas que auxiliam o advogado na plataforma digital, inúmeras. Então, hoje o advogado consegue trabalhar de qualquer lugar do Brasil na forma digital. Não é o simples fato de trabalhar em casa. Olha só, é muito mais do que isso, é muito mais abrangente. Eu vou brincar aqui, é como o Red Bull, da Asas. Por quê? Você pode, com um bom notebook, uma boa internet, trabalhar de qualquer lugar, no mês de férias com os filhos, no final de ano, sei lá, num feriado, você pode estar, sei lá, numa praia, num sítio, aonde você estiver, você pode trabalhar. Então, é sobre liberdade. Isso é um ponto, assim, crucial para que a gente possa ter a nossa devida qualidade. Então, o digital, ele vai permitir que você faça isso, mas basta você ter um endereço fiscal, e normalmente pode ser a sua própria residência, ok? E quando é sua própria residência, significa que você não vai fazer atendimentos lá, e sim externamente, ok? Beleza. Segundo ponto, pessoal, lembre-se que o nosso conteúdo, o nosso pior conteúdo, tá? E aí entra uma parte de marketing, que eu quero fazer uma distinção entre marketing e vendas, que é uma dor dos advogados, o receio que eles têm por conta da OAB, o artigo 39 do Estatuto, que proíbe ali a publicidade, mas não o informativo, e tem que ficar claro isso, tá? Mas é importante já começar a fazer gestão através desses primeiros passos, tá? Então, pense que o teu pior conteúdo, tá? Ele é o melhor conteúdo para alguém. Então, se você fala sobre o direito do trabalho, se você fala sobre o direito previdenciário, se você fala sobre o direito de famílias e de sucessões, aquilo que você falar, que para você, na tua autocrítica, é o seu pior conteúdo, vai ser o melhor conteúdo para alguém. Então, guarde essa frase, seja no Instagram, seja no Facebook, seja no LinkedIn, Telegram, pelo próprio WhatsApp, seja onde for, esse conteúdo é muito importante para alguém. Beleza? Então, mas por que eu quis dizer isso? Porque eu quero fazer uma distinção entre vendas e marketing, tá? Entre vendas e marketing. Por quê? Agora começa a brincadeira. São 15h41, cara, eu tenho que trabalhar bem isso aqui, viu? Olha só, vender. Vender, eu classifico o que é tentar fazer com que as pessoas queiram o que você tem. E o que você tem? A expertise de ter conhecimentos sólidos jurídicos em determinada área ou em várias áreas. Claro, uma é o teu carro-chefe, a torre lá da Cinderela, lá do Walt Disney, a torre máxima, e as demais ali, torres, são as outras áreas que você atua, talvez até em parceria com outros colegas. Mas e o que é marketing? Por isso que eu disse que o teu pior conteúdo pode ser o melhor conteúdo para uma pessoa. É procurar ter o que as pessoas desejam. Percebe? E começa aí o primeiro ponto da gestão. Você tem que ter em mãos, bem definido, tá? O que as pessoas querem. E como normalmente você faz isso? Não é sobre o que você pensa. O mercado mudou.
Veja, hoje a tecnologia está tão avançada que o próprio tribunal tem se utilizado de ferramentas, tá, tecnológicas para quê? Para facilitar ali o dia a dia deles. Hoje, se você vê petições com um formato diferente, petições não, perdão, sentenças, em formatos diferentes, em desenhos, me fugiu o nome, mas se você perceber, existe uma mudança de comportamento para explicar para o leigo, ou seja, os nossos clientes, aquilo que é complicado muitas vezes na nossa atualidade. Então, a tecnologia, ela vem aí para facilitar. Então, se você, e eu sei que você está aqui, você é super advogado, você está aqui porque você quer melhorar a sua advocacia. Então, esse ponto começa a pensar, se eu não estou nas redes sociais, então, você está perdendo o bonde. Então, veja só, quando nós falamos ter algo que as pessoas desejam, se você atua na área trabalhista, quem é o teu cliente? É o empresário? É o empregador? Então, você tem que ter algo que ele deseja. O que ele deseja? Ele deseja evitar ali reclamações trabalhistas. Então, você tem que ter um produto que oferte a ele uma assessoria, uma consultoria, que vai fazer com que ele previna ações trabalhistas. Através do quê? De uma auditoria interna preventiva. Com uma série de outros benefícios que você vai levar a ele, que faz parte ali da prevenção. E vai ajudar para ter um melhor ambiente de trabalho. Percebe? Então, isso já começa você saber, definindo dentro do teu escritório, após a sociedade individual, pronta a se falar, poxa, eu preciso fazer gestão, ok? Muito bem. O terceiro passo, pessoal, o sucesso da advocacia depende da habilidade do advogado de saber servir o cliente. Nós costumamos dizer que hoje o cliente, ele é o convidado, tá? E que nós devemos entregar a este cliente o que nós chamamos de over-delivery. Quando nós falamos em convidado, veja, muitas vezes se ouviu falar que o advogado precisa se diferenciar dos outros advogados. Então, nós temos uma grande massa da classe advocatícia, de advogados que são despejados no mercado anualmente. Temos essas grandes bancas digamos assim, contemplando com a parte tecnológica, ou seja, armando, vamos dizer assim, não seria essa a palavra, armando? Não, peraí. Bom, elas passam a ter ali uma parte tecnológica dentro, né, do seu escritório, lembrei a palavra, ela está com a inteligência artificial, então ela vem adquirindo aqui aplicativos, ferramentas, apps, que são considerados software de inteligência artificial, que vai fazer o serviço de quem? Do advogado. A gente tem a jurimetria, a gente tem vários que a gente pode citar. Muito bem, e aí o que acontece? Quando ela faz isso, automaticamente você não precisa do advogado, despeja o advogado lá no mercado de trabalho e fica todo mundo concorrendo um com os outros. E você não consegue sair daquilo que a gente chama de medíocre, que é a faixa medíocre. Ou seja, você precisa se diferenciar para que você suba de nível e automaticamente você faça o quê? Você consiga cobrar uma boa consulta, você consiga diferenciar o seu preço do seu concorrente. Mas por quê? E aí tem algumas perguntas que a gente se faz. Por que o cliente contrataria você e não o colega? Então, hoje, pense, é mais do que diferenciar, fazer diferenciação. Isso hoje é um pré-requisito. Tá? Não é mais um over-delivery ou um plus na sua advocacia. Não, hoje é um pré-requisito. Ou você faz, ou você fica para trás. Então, o que acontece? Quando nós falamos de convidado, imagine você recebendo uma pessoa muito querida na tua casa, por um final de semana, por um jantar. Como você vai servir esse convidado? É sobre isso. É como você serve o seu cliente. Over-delivery, o que você se compromete a entregar para ele? Então, você compromete a entregar aquele operacional, aquela demanda, você vai dando passo a passo, vai prestar contas, mas aonde você vai superar as expectativas dele?
Percebe? E aí é onde vem a entrega de você dizer assim, ó, agora eu tenho um over delivery. O que é o over delivery? É você entregar a mais sem que ele espere. É você quebrar ali aquele padrão que ele espera. É quebrar expectativas. Beleza, pessoal? Espero que esteja fazendo sentido aí. E aí, eu já venho aqui para algumas perguntas. Por exemplo, todos sabem em que palco estão atuando? Eu me refiro à área de carro-chefe da sua advocacia. Eu vejo muito advogado, a gente pergunta assim, e aí, qual que é a tua área de atuação? Doutor, eu atuo no direito de trabalho, civil, criminal, consumidor. Quer dizer, veja, você precisa ser visto nas redes sociais, seja onde for, hoje, mercado, estamos falando aqui de redes sociais, tá bem? Você precisa ser visto como uma autoridade, como alguém de referência em determinado assunto. Então, não importa se você atende várias atividades dentro do teu escritório, mas você precisa se posicionar de uma maneira especialista, ali, né? Especialista, e atender generalista. Então, você tem que ter um carro-chefe. Eu costumo usar uma metáfora que é o castelo da Cinderela, que é um dos métodos de atendimentos mais duradouros, assim, na nossa era de gestão, digamos assim, tá? Que é aquela de Walt Disney, sobre atendimentos. Então, ele tem lá um castelo que fica no centro do parque, onde tem uma torre master, que é a torre ali maior, onde ela é vista de todos os pontos do parque. Qual é o intuito? Ali é um ponto de referência para que todo mundo se encontre. E na advocacia não é diferente, fazendo uma analogia para a advocacia, a pessoa precisa procurar e ver você lá, naquele momento. Lembre que você precisa ter o que ela procura? Pois bem, você tem que estar lá. Então, a tua sociedade, ela tem que representar isso. E a sociedade entra onde? Segurança jurídica. É muito mais fácil uma pessoa jurídica contratar uma outra pessoa jurídica, até por questões ali, digamos, tributárias, tá? Redução da carga tributária, mas por uma questão que muitas causas requer ali um determinado condição, um pecúnio importante. Então, a pessoa jurídica tem que ter um bom ativo para representar uma causa que tem ali uma relevância e que, se caso, como os jovens dizem, der ruim, tá? Der ruim, ele vai fazer o quê? Ele tem como pagar isso, ou tem como custear um seguro para garantir. Mas a torre master é isso, é a tua advocacia, sei lá, previdenciária. Percebe? Mas eu faço trabalhista, eu faço societário, eu faço tributário. Ok, você tem parceiros que fazem, essas são as torres menores. Mas você precisa ser visto e você precisa saber em que palco você está atuando. Então, eu, por exemplo, atuo na área do direito do trabalho focado no empresariado, ou seja, empregador. Mas eu atendo reclamante e atendo outras áreas. Percebe? Uma outra coisa, quando o teu cliente, você tem os primeiros contatos com ele lhe procura, você tem ali um script, ou seja, qual que é a jornada, qual é a experiência que teu cliente vai ter dentro da tua sociedade? O que você vai oferecer para ele? Um café, uma aguinha, uma sala de estar confortável, muito bem iluminada, muito bem, digamos assim, aromatizada? É isso que ele quer ou ele quer alguém que resolva o problema dele? Ou ele quer alguém que realmente vista a pele dele e entenda e se ponha no lugar dele? Percebe? Então, você precisa entender assim, no primeiro momento, como eu vou recepcioná-lo? Recepcionei. Bom, quais as tratativas que eu vou dar durante aquela jornada? Pode ser na consulta. Quais perguntas eu vou fazer para o meu cliente? Então, são perguntas que você vai fazer todas as vezes para todos os clientes. A repetição te leva ao sucesso. A repetição te leva ao sucesso. A repetição te leva ao sucesso. Percebe? E por que eu repeti? Porque ela leva ao sucesso. Percebe? Então, quando você sempre atende o teu cliente de uma forma que você tem um script,
você sempre está se aperfeiçoando naquilo que você faz. Quando você atende como especialista em uma área, você passa a ser referência naquela área. Percebe? Muito bem. Outro ponto, tá? Outro ponto que a gente precisa pensar. Quando nós falamos realmente de roteiro, nós temos que falar de roteiro início, tá? Roteiro durante e fim. Percebe? Início, durante e fim. O que é fim? Só um minutinho. Alguém pode abrir lá, por favor? E qual é o fim? O fim é, muitos advogados dão um bom atendimento durante a demanda. Depois esquecem que esse cliente, esse potencial cliente, ele contratou eventualmente ali por uma demanda ali judicial trabalhista, por exemplo. Mas ele pode ter um problema de trânsito, ele pode ter um problema de família, ele pode ter um problema societário, ele pode ter N's, e você tem que alimentar ele através de uma estratégia, de uma boa gestão. E aí eu já indico ali, por exemplo, uma lista de transmissão do WhatsApp para clientes ativos e não ativos. E ainda vou mais, você pode criar uma lista de transmissão daqueles clientes que você faz consulta e que não fechou negócio. E você vai alimentando ele, porque se você não é visto, você não é lembrado. Portanto, você vai alimentando ele uma vez por semana com posts de conteúdo sobre a área que você atua. Mune a tua audiência de conhecimento. Mostre para ela que você tem conhecimento. Percebe? Isso aí também é muito importante. Você tem que conhecer os seus clientes. Você conhece os seus clientes? Você sabe quais são as reais expectativas deles quando eles vêm lhe procurar para contratar os seus serviços? Percebe o quão é importante isso? Então, o primeiro ponto é, ele lhe procura, basicamente, porque você resolve um problema dele. Então, se ele está vindo até você, porque ele fala, bom, aquele advogado, ele é especialista, eu quero contratá-lo, porque eu sei que ele vai resolver o meu problema. Uma dica importante, pessoal, uma dica importantíssima. Graças a Deus, isso com muitos anos de trabalho, nós conquistamos isso. E eu sou muito grato por ter aprendido. A partir do momento que você faz exatamente isso, quando ele vem me procurar, ele já tem em mente quanto ele vai gastar. Aí aquele medo que você tem de fazer o quê? De precificar. Putz, quanto que eu vou cobrar? Será que eu cobro consulta ou não cobro consulta? Pense que isso vai lhe ajudar a dar guarida para você, para que você não precise falar em precificação. O teu próprio cliente vai trazer isso para você. É fácil? Não. É difícil? Sim. Mas é possível. E aí a gente precisa fazer. Então, pessoal, ele te procura também, a partir do momento que ele percebe que você tem uma estrutura boa para ele, que você conhece e resolve o problema dele, ele quer saber, bom, essa pessoa é uma pessoa física ou uma pessoa jurídica? Né? Então, se é uma pessoa jurídica, isso é importante, porque a tributação para ele sai mais em conta. Percebe que 2 advogados, pessoa jurídica, pessoa física, quando você vai precificar advogado autônomo, como que você faz? Você põe os 30% na conta? Duvido. Duvido que você coloque. Agora, na pessoa jurídica, eu vou te ensinar a colocar. Percebe? Isso é importante. Por quê? Porque você tem que ter planejamento tributário. Fechou? Beleza, vamos para a quarta, pessoal. Outra dica valiosa, que os advogados precisam conhecer o negócio. E a gente tem uma coisa que nós falamos aqui, que é assim, ó, o que se faz, guarde isso, o que se faz, tá? Para quem faz, tá? E como se faz. Então, veja, quando nós estamos falando o que se faz, ou seja, é aquilo que você oferta para o teu cliente. O que se faz? Eu faço advocacia trabalhista empresarial. Então, eu conheço o negócio. O meu negócio e o negócio do meu
cliente, isso é importante, tá? Para quem se faz? Para o seu cliente. Então, quando você vai fazer uma boa entrevista com ele, você precisa saber qual é o ramo dele. São coisas que você já, a sua secretária, aquela pessoa que está à frente, que faz as primeiras tratativas, tem que ter aquele script, lembra, falamos do script? Com algumas perguntinhas chaves que você costuma fazer na hora da consulta e que tem que ser pré-consulta, para que você já tenha uma ideia de como você vai direcionar ali a sua entrevista. Percebe? Isso também ali é gestão. Ok, bom, eu estou vendo que 15h58 eu fiquei preocupado com o horário, mas vamos lá. E como se faz? Está relacionado, é sobre superar expectativas, percebe? É sobre superar. Como você faz? Pô, eu faço de uma maneira que eu supero a expectativa dos meus clientes, ok? Isso é importante. E ele fica o quê? Satisfeito, ok? Beleza, então vamos lá. Terminamos mais uma parte. E aí, você precisa segmentar a atuação do seu mercado, tá? E quando nós falamos em segmentação da sua atuação, eu falo sobre o quê? É necessário fazer um exercício, tá? Se você vai atuar, por exemplo, na área empresarial trabalhista, pense o seguinte, bom, se eu estou segmentando a área trabalhista, aonde eu posso atuar? Né? Quais são os principais fornecedores que estão intimamente ligados ali àquela determinada empresa que eu atendo? Imagina uma indústria. Tem uma indústria aqui de brinquedos, tá? Que eu tenho um cliente aqui, por exemplo, que é uma indústria de brinquedos, faz maquiagens infantis. Ok, imagina que ela atua com o quê? Atua lá com vários tipos de colaboradores, tem uma convenção coletiva X, então a gente avalia isso e tem os tipos de fornecedores. Bem, você pode atrair, tá, ali uma comunicação através do teu trabalho dentro da indústria, que vai refletir a quem? Aquela empresa que presta serviço de segurança e medicina do trabalho, que ela também tem não somente funcionários, mas ela também tem ali outras frentes que ela precisa, muitas vezes um societário, né, um planejamento tributário, talvez um preventivo na parte empresarial. Você tem aquelas pessoas que fornecem ali os equipamentos de segurança. Você tem a empresa que fornece, por exemplo, ali a parte do relógio de ponto, né, a parte de software, a parte de TI. Então, percebe? Quando você está atuando dentro de um segmento, dentro desse segmento, você pode expandir. Isso aí você tem que estar atento. Lógico, uma live, uma aula, ela não vai repercutir todo como se diz, o objetivo que se quer, mas ela vai trazer realmente algo muito relevante para vocês, tá bem? Ok, e é um vasto mercado, pessoal. Só uma questão de visão, estude um pouco a respeito disso. Eu já quero aproveitar, um ótimo livro. É o Mito do Empreendedor, do Michael Gerber. Ele fala sobre processos, como você tem o processo, seria aquele script dentro da tua empresa em diversas áreas. Eu recomendo a leitura, esse livro deve estar 40 e poucos reais, O Mito do Empreendedor, é muito bom, e eu aplico aqui, não só na advocacia, também na contabilidade. Um outro ponto, gestão do amanhã, Sidney Magal, né? Não, Sandro Magaldi e José Saliba Neto. Gestão do amanhã, coisas que muitas vezes a gente não aprende. E é livro prático, pessoal, livro prático de você, teoria do remo. Aprendi, coloquei em prática, aprendi, coloquei em prática, aprendi, coloquei em prática. Tá bem? Eu vou deixar isso aqui no meu Instagram depois. O que as escolas, tá? O que as escolas de negócios não ensinam. Tá? Também aqui, Sandro Magaldi, José Saliba Neto, um ótimo livro, uma ótima obra, tá? Que faz com que a gente aplique aí conhecimento, fora uma série de outras, tá? Que a gente vai dizer. Mas, olha, o segundo ponto é você escolher ali um produto jurídico para atingir ali a sua excelência. Então, você tem que ser especialista, tem que ser visto. É o que nós chamamos da torre lá, ou seja, a torre mais alta do castelo. Então, guarde isso, a gente já acabou de falar um pouco a respeito, mas escolha essa torre, seja previdenciária, seja trabalhista, societária, seja qual área que você for. Trabalhe e se posicione nas redes sociais com um produto, tá? Um produto. Se é trabalhista, só trabalhista. Só deixe que as pessoas te conheçam, você se
colocando ali como aquele profissional. Eu, por exemplo, trabalhei muitos anos me posicionando como advogado trabalhista. Hoje eu trabalho uma marca, tá, que eu construí, que é a marca Contador dos Advogados. Hoje eu trabalho, quem vai no meu Instagram percebe que hoje eu falo para advogados, mas foi porque eu escolhi esse nicho, uma oportunidade, foi um detalhe, mas a minha advocacia continua viva. Continua viva, beleza? Então vamos lá. Outra parte, quando nós falamos adaptar os serviços à realidade do cliente, ou seja, a resolver um problema. Então, a gente se refere a adaptar as novas realidades da advocacia, está aí o formato digital, né, o atendimento, você fazer reuniões através do Zoom, do Google Meet, você pode gravar, você pode otimizar o tempo do teu cliente, você pode fazer com que, quando você abre a tela, você já tenha lá na tua conta o link pago, você envia um link para ele fazer o pagamento da consulta, ou um Pix, ou pelo cartão de crédito, você gera um link, manda lá para ele no WhatsApp, ele clica, vai lá, e faz o pagamento. Você já abre a tela com a sua hora paga. Isso é gestão, pessoal. Gestão, percebe? E, claro, que isso proporciona também, dentro dessa nova realidade, uma boa experiência para o teu cliente. É sobre realmente você superar as expectativas dele, é você ter ali a aplicabilidade do quê? Daquilo que nós falamos, que é um pré-requisito, a sua diferenciação. Então, quando você passa a atender desta maneira no virtual e você assegura para ele, vou gravar aqui e vou te mandar uma cópia, tá? Você vai ter segurança comigo, segurança jurídica. A minha sociedade vai prestar isto a você. E aí, lógico que faz todo o sentido, tá? Sem falar em economia de tempo, te permite você estar trabalhando de qualquer lugar, como eu disse, você pode abrir o seu laptop para fazer uma reunião aonde você estiver, você pode se deslocar para um local mais calmo, você pode se deslocar para vários locais, né? Recentemente eu vi uma pessoa, um advogado de renome, fazendo uma consulta, e ele gravou isso, lógico, para as redes sociais, ele fazendo uma consulta num barco, ele gosta de velejar, lógico, ele já tem uma condição financeira, um status ali na advocacia, e ele fazendo por lá. Isso é sobre o quê? Liberdade de trabalho. É você não ser mais escravo do teu trabalho. Aí entra isso daqui, ó. Trabalho focado. Te faz fazer isso. Quer ver um outro legal? Eu acho que a imagem fica até legal. Olha que imagem legal. Trabalhe 4 horas por dia, tá? Então, é sobre gestão, você gerir também o seu tempo. Isso é muito importante. E o quarto item, deixa eu pegar aqui o quarto item, 16:05, eu acho que eu tenho mais aí uns 10 minutinhos, 10 a 15 minutos, se alguém puder só me dar um alô com relação a isso, porque eu tenho mais 2 folhinhas, eu acelero aqui. Muito bem. Então, o quarto é identificar a oportunidade de mercado. E aí, identificação de mercado foi o que eu comentei. Pessoal, olha só. Eu estava numa imersão, tá? Advogado empresarial, trabalhista, estou lá sentado, 150 advogados de um lado, 150 de outro, estou eu lá, o bananão, estou lá, sentado lá e panguando, não entendendo nada que estava acontecendo. E aí, até que em um dado momento, a ficha caiu, falei, peraí, tem alguma coisa diferente acontecendo aqui. Isso aconteceu porque eu me permiti estar ali de copo vazio e não interpretar e não pré-julgar uma determinada situação, estava lá com uma folha em branco, ok? E quando um determinado profissional foi dar uma palestra, ele falou algo sobre oportunidades. E eu estava ali com meu mindset afiado e eu, falei, caramba, quando eu olho para um lado, advogado, olho para o outro advogado, olho na coluna que eu estou, advogado, eu falei, bem, peraí, eu sou contador. Advogados, contador dos advogados. Percebe? E eu comecei a trabalhar esse nicho. E tem dado muito certo, muito certo. E isso tem trazido para a gente bons resultados. Por quê? Porque é uma questão de oportunidade. Então não é nada, por exemplo, uma questão que é milagrosa, que é uma questão mística, que é uma questão porque deu tudo certo, você teve sorte, você, sei lá, um monte de... o que teve foi
trabalho. O que teve foi trabalho focado, estratégico, gestão, saber que eu estou num ponto A e preciso ir para um ponto B. E neste ponto B, o eu espero ali como resultado é sobre ter disciplina, é ter foco naquilo que você quer, mas querer para você mesmo. Então, se você disser para você que você faz uma coisa e as demais você faz de outra forma, bom, lembre-se que a forma que você faz uma coisa, por menor que seja, é a mesma forma que você fará aquelas coisas grandiosas. Então, comece pelo que é pequeno, como, por exemplo, arrumar sua mesa. Se você começa a ter esse cuidado, limpar a área de trabalho do teu computador, do teu celular, você começa a Olá novamente, vamos voltar. Eu acho que a conexão caiu, acho que travou lá para o nosso palestrante, doutor Marcelo Gomide Stanislau. Ele deve entrar novamente, se reconectar novamente para poder concluir a sua exposição. Vamos aguardar mais alguns instantes. Muito bem. São coisas da tecnologia. São coisas que acontecem. Pergunto ali a nossa técnica se ele já está entrando novamente. Então tá, pega ali meu celular para mim. Ele estará reconectando daqui a mais alguns minutinhos, acho que já está de volta. Muito bem. Você pode vir aqui fazer um alô assim para todo mundo, não tem problema, viu? Não tem problema. Muito bem, obrigado. Voltei. Vamos lá. Estamos ao vivo pelo canal da TV Damásio no YouTube, o seu canal do direito. Vamos lá entrar em contato com o nosso palestrante. Ele caiu, ele foi desconectado, o Zoom acabou caindo. Muito bem. Muito bem. Eu acho que ele está falando lá sem parar. Vamos lá. Não deu. Vamos tentar mais uma vez. Entrou? Muito bem. Devolve para nós aqui. Meu caro amigo, eu acho que eu despenquei, amigo. São coisas da tecnologia. Eu falei, rapaz, do nada. Vamos devolve ele aqui na tela para mim. Devolve aqui o nosso palestrante. Espera só um pouquinho. Bota ele na tela. Liga a câmera, Marcelo. Tá ligado. Acho que não entrou. Espera aí. Ué. Não entrou, vamos ver. Tá ligado. Não. Agora tá entrando. Um minutinho só, espera só um pouquinho. Não, a câmera não entrou. Não entrou? Ué, ela tá aqui como ligada. Espera só um pouquinho, um minutinho só. Eu acho que o áudio está saindo, mas a câmera não está carregando. Eu acho que a sua internet pode ter que
esteja em oscilação. Marcelo, vamos fazer o seguinte, Sim. sai do Zoom novamente e entra na sequência. Então vamos lá, estou saindo novamente. Vai sair do Zoom e aí entra na sequência. Vamos lá. Muito bem, enquanto o nosso palestrante ele está saindo do Zoom e entrando novamente, né? Eu destaco aqui para vocês três obras que ele se pauta, portanto, ali para trabalhar as suas questões de gestão. Vou trazer aqui 3 livros. O primeiro livro, O Mito do Empreendedor. O segundo livro do nosso palestrante, que ele destacou aqui, que ele utiliza a leitura, é o livro Gestão do Amanhã. E o outro livro também, que o nosso palestrante destacou aqui para todos nós, O que as escolas de negócios não ensinam. Nosso palestrante, portanto, já nos trouxe aí 3 livros, 3 obras de referência, né, para nortear exatamente aí, né, os trabalhos dos advogados, das advogadas, né, aqui na advocacia. Isso acaba sendo importante. Vamos verificar agora se o nosso palestrante voltou. Ainda não voltou, deve estar voltando já em alguns segundos. Vamos aguardar um pouquinho. São coisas, tecnologias, é uma transmissão online, uma transmissão, portanto, ao vivo pelo YouTube. Acaba justamente acontecendo aí algumas intercorrências, né? Isso acaba sendo normal, acaba sendo aí natural. Lógico que se não conseguirmos reconectar, se não conseguirmos uma nova conexão com o nosso palestrante, temos o prazer de remarcar aí esta palestra, remarcar a sua exposição para uma outra data, sem o menor problema, para não deixar você na mão, né, entre aspas, como a gente costuma dizer normalmente. Vamos aguardar mais um pouquinho, aqui se ele consegue reconectar, se ele consegue religar, se consegue reconectar. Você que está nos assistindo, né, aproveitando que o nosso palestrante está entrando novamente, não esqueça que o nosso canal da TV Damásio no YouTube tem inúmeros vídeos, inúmeras aulas especiais. São aulas de direito notarial e registral, aulas de direito eleitoral, aulas de direito processual civil, direito civil, processual penal, direito penal. Aula também de direito constitucional. Nós temos inúmeras aulas, né? Aula de bioética, temos aí também aulas aí de bioética, inúmeras aulas, portanto, no nosso canal da TV Damásio, no YouTube, especialmente aí, né, para você que está nos assistindo. Sempre uma grande satisfação, uma grande alegria poder contar com a sua presença, com a sua audiência. Enquanto o nosso palestrante está tentando, portanto, se reconectar, eu peço a você que ainda não se inscreveu no canal da TV Damásio, inscreva-se no canal da TV Damásio, né? Aproveita, você que está inscrito, portanto, clica ali no sininho para você ser notificado, ser avisado de todas as atrações, de todos os vídeos, de todas as aulas aqui do canal da TV Damásio. Muito importante aí a sua atenção, o seu carinho, né, conosco, né, e nós sempre agradecemos muito, intensamente. E também os nossos alunos da graduação acompanham muito estas aulas especiais, curso de Direito aqui da Faculdade Damásio em São Paulo. Nós alunos acompanham, portanto, aí as aulas especiais. Nós alunos também do curso de pós-graduação em Direito têm acompanhado as nossas aulas especiais. Se não bastasse, nós temos alunos do curso de Direito de inúmeras instituições do país, inúmeras faculdades do país, que têm acompanhado, portanto, as nossas aulas. Também advogados e advogadas, sempre muito atentos, né? Sempre nos prestigiando, né? no canal da TV Damásio. Né? Então, eu acho que agora, sim, o nosso palestrante está se conectando, está conseguindo. Olha, eu acabei de falar para todo mundo aqui, Marcelo, doutor Marcelo, acabei de falar que, fique tranquilo, são coisas da tecnologia. Eu sei que, na verdade, o coração já bate, já dá aquele nervoso, e a gente tenta, é tecnologia. Fique tranquilo.
Mas já me falaram aqui também, somente por conta desses problemas da internet, nós já vamos remarcar depois um outro dia também, com outro tema, outra temática. Nós vamos falar, quem sabe numa outra oportunidade, vamos conversar um pouquinho, né, sobre a questão também, aprofundarmos a questão de gestão, a questão dos aplicativos aí, dos controles, a questão da programação que o advogado deve ter, agendamento dos compromissos. Vamos cuidar, portanto, aí desta gestão, trazendo aí a sua experiência, não só do escritório de advocacia, mas a sua grande experiência, né, como contador no escritório de contabilidade, né? Você, Dr. Marcelo Gomes Stanislau, que é conhecido de todos como sendo o contador dos advogados, né? É uma grande satisfação tê-lo aqui. Fique tranquilo, respire, está em casa, como eu costumo falar. Nós temos aqui, Dr. Marcelo, mais 15 minutinhos apenas. Temos mais 15 minutinhos. Mas fique tranquilo. Vamos tocar. Você fala 10, 5 minutos para concluir e vamos marcar uma próxima oportunidade. Um grande abraço, manda bala. Vamos sim, que infelizmente é desse pico aí, mas vamos lá. A gente está aqui para isso. Então, pessoal, eu estava dizendo o seguinte, eu ia comentar algo a respeito de algumas perguntas que a gente deve fazer para si, quanto negócio, porque se você não fizer essa pergunta, você não sabe aonde você está atuando, tá bem? Então, por exemplo, qual é o seu público? Quem é seu público? Né? Então, quando você fala, o meu público é direito do trabalho empresarial, então são os empresários, são os empregadores, né? Mas que empregadores? Aí você tem que nichar. Mas qual é o segmento que eu atuo? Empregadores da indústria têxtil. Não é da indústria têxtil, é do varejista. Então, você também tem que focar nesse segmento, tá? E qual é o perfil, né? Qual é o perfil do cliente ideal? Então, muitas vezes as pessoas falam assim, poxa, mas doutor, me diga uma coisa, perfil ideal do meu cliente, então quer dizer, eu que escolho? Claro, é você que escolhe. Se você faz uma boa gestão, você tem que procurar atrair através dos seus conteúdos, através de uma série de coisas que a gente vai falar isso também numa outra oportunidade, criar uma conexão com o teu cliente, para quê? Para que você busque o cliente ideal, aquele bom pagador, aquela pessoa que você está almejando fechar um bom contrato, e isso é coisa que se constrói de forma cotidiana, são pequenos passos, pequenas construções diárias que você faz buscando o quê? Buscando essa excelência. Então, lógico, a coisa não vai acontecer da noite para o dia, não. Vai realmente ter ali uma constância, uma repetição, constância, e aí por diante, percebe, pessoal? Tá, mas e como vai ser o seu relacionamento com o seu... Que maneira você vai se relacionar com ele? Eu vou desligar aqui para não me atrapalhar. E como que você vai se relacionar com o seu cliente? De que maneira? Como que você vai fazer contatos com ele? Você tem, por exemplo, uma dica que a gente dá aqui, quando você é um advogado autônomo, muitas vezes as coisas são feitas, digamos assim, sem muita gestão, mas quando você é uma pessoa jurídica, ou seja, uma sociedade, você tem que ofertar um pouco mais de plus para o teu cliente. E aí é hora de você desenvolver um manual do cliente, onde você vai mostrar para ele quais são os telefones de atendimento, quais os canais que ele pode falar com você naquele horário, se ele tiver um problema, ele vai ligar para quem, para qual e-mail ele vai encaminhar, se ele tem algo urgente, qual o WhatsApp que ele pode falar, que vai estar ali 24 horas ligado para uma emergência, e tem que ficar claro, para uma emergência. Você pode falar ali também de preços, de acréscimos. Você tem que criar uma ferramenta que você fala, eu tenho aqui uma estrutura que pode ser útil para alguém, e automaticamente isso mostra que você tem ali o pré-requisito do diferencial. E isso vai te ajudar a ter um pouco mais de rentabilidade. Tá? E quais ações específicas de marketing você fará para reforço da sua marca jurídica, tá? E a manutenção do vínculo?
Então, quando nós falamos hoje do advogado nas redes sociais, não é aquele advogado dizendo eu não cobro consulta, eu trabalho abaixo da tabela, eu resolvo problemas, eu soluciono e faço promessas. Não. Lembre-se, você é um advogado, você é um super advogado. Então, você vai trazer para a sua audiência conteúdo. Se você vai falar para direito de família, você vai falar especificamente aí segmentando para mulheres, você vai tratar as dores que essas mulheres têm. Quais são os principais problemas que ela tem? Pensão alimentícia, divórcio, tem a questão ali de moradia, violência doméstica e entre uma série de coisas. Não é minha área, mas percebe, você precisa entender isso para você fazer conteúdos que vão se conectar através disso. Isso é gestão? Isso é gestão. Porque você vai fazer como? Você vai fazer cartõezinhos, você vai fazer panfleto digamos assim, distribuir? Não, até porque é proibido. Né? Então, você tem que trazer algo informativo. E você vai usar o quê? A ferramenta que está à sua disposição, que é a internet, que te dá ali realmente asas para que você voe, e aí você vai falar a respeito do tema. É o que nós estamos dizendo agora. Veja, eu tenho certeza que aqui na TV Damásio tem alunos de todas as partes, norte, sul, leste, oeste, do nosso país. Então, se de repente fosse um evento presencial, talvez alguém lá em Roraima não poderia estar aqui, não se beneficiaria desse conteúdo. E a mesma coisa o teu cliente. Você pode ter clientes fora do estado. Basta você mapear, é uma outra questão, uma estratégia muito legal que eu vou deixar essa dica para vocês. Ok. E quais serão os canais de comunicação dos seus clientes? Então, eu já disse aqui o manual, né? Os canais de comunicação de marketing, né? Porque, veja, você tem muita conexão, por exemplo, eu no Instagram, eu tenho o Instagram como um negócio. Então, assim, se eu ligo o meu Instagram, eu tenho lá no meu direct, lá, muita gente perguntando, quero saber um pouco mais sobre sociedade, quero saber um pouco mais sobre gestão. O doutor faz assessoria, o doutor dá consultoria, o que eu posso, o que você me orienta nisso? Percebe? É o meu canal, então eu deixo ali, mas você tem que estar o quê? À disposição. Entendeu? Você não pode ter o canal lá e não dar atenção. Então não adianta você ter 10 canais. O importante é que você tenha 1, 2 canais muito bem trabalhados. Ou seja, é o arroz com feijão. Não dá para encher de churumelas, ficar enfeitando muito. Você não tem que enfeitar. Faça o simples, o básico e acabou, cara. Mas faça constantemente. Isso também é forma de gestão. E qual o problema que você resolve? Né? Então, se eu sou especialista na área do direito do trabalho empresarial, eu falo de prevenção, qual é o problema que eu resolvo? Né? A diminuição ali do absenteísmo dele, é uma palavra que parece um palavrão, mas quem é da área sabe o que eu me refiro, e eu digo para ele, eu evito ali o seu passivo trabalhista, que compromete diretamente o teu lucro. Então, eu evito isso. Um outro ponto, quais os benefícios que você oferta para o teu cliente se ele te contratar? Isso também é gestão. Então, mas quando eu falo isso, eu falo em quê? Quais os benefícios? Então, percebe, se você tem isso no teu escritório, quando ele te procura, lembra lá do início? Ele te procura, percebe? E aí você tem o que ele quer. E aí você vai ofertar em um benefício para ele. Fala, amigão, olha, aqui se você me contratar, eu vou te ofertar isso, isso e isso. É o over delivery, beleza? Por que ele deve escolher você e não o teu concorrente? Qual a diferença que tem entre ambos? E aí eu vou deixar uma palavrinha que está no topo do momento. Se chama humanização. Humanize com o seu cliente. Isso é importantíssimo. O cliente hoje ele já tem tudo nas redes sociais. É capaz dele chegar e saber mais do que você sobre aquele determinado caso. Então, humanize. Tá? Pegue o pré-requisito da diferenciação e surpreenda e supere ali, quebre o padrão das expectativas do seu cliente, ok? Porque isso é o seu diferencial, tá? E outro detalhe, quanto custará, ou seja, esse produto, esse serviço que você oferece ao seu cliente? Né? Qual que é a margem de lucro? Então, hoje eu vejo advogados, por exemplo, que ele não tem uma gestão dentro do escritório, quando ele vai cobrar,
ele vai precificar e não sabe precificar. Então, assim, poxa, mas meu imposto é 4,5%. Ah, tá bom. Eu quero cobrar 5 mil do cliente, mas esses 5 mil já está inserido os 4,5%? Não sei, eu vou cobrar 5 mil. Mas muitas vezes ele está fazendo um cálculo errado, não faz o cálculo por dentro, então ele não sabe se aquilo que ele está cobrando tem um imposto embutido. Portanto, ele precisa ter isso? Tem. Para na hora que ele emitir a nota fiscal, ele já emitir considerando esse valor. Isso é gestão também? Isso é gestão. Dentro dos livros apresentados que a gente comentou, tá? Ele lhe ensina a fazer isso na prática. E é o que a gente fala, né? Qual o design que você tem no seu serviço, né? Então, assim, é o que nós chamamos de brand, né? Como que o advogado se apresenta? Com todo e máximo respeito a todos que estão aqui, você não pode estar lá na fotinho do seu Instagram lá, lá de bermudão, de sunga, tô na praia. Pô, não faz sentido, entendeu? Você não pode estar lá, nada contra beber, tá? Tomar sua cervejinha, eu adoro minha cervejinha, eu gosto da Corona, o pessoal ainda brinca comigo, mas veja, pessoal, tem um momento certo para você falar a respeito disso, de você dar publicidade a isso. Talvez num sábado, com a família, um aniversário, mas não todos os dias. Não se comunica. Isso não gera conexão. Então, uma bela garota, linda, ela vai pôr uma foto de biquíni. Não vai se comunicar. Então, parece que não, são, assim, digamos assim, detalhes que a gente precisa estar atento, porque a gente não quebra ali a conexão em nenhum momento com o nosso cliente. Então, quando nós falamos ali sobre esse designer, você tem que estar muito bem apurado, corte de cabelo, barba feita, né? Você tem que estar sempre procurando se posicionar e se mostrando nas redes sociais de uma maneira íntegra. Tudo isso vai fazer com que o teu cliente te olhe e te respeite como autoridade, percebe? E quanto tempo o cliente ele pode ter, ainda que seja uma estimativa, obter um resultado? Nós sabemos que no judiciário, muitas vezes, a gente não tem como estimar, mas é importante que a gente dê um parecer, a gente mostre conhecimento sobre aquilo que nós atuamos, que a gente tem propriedade para falar em direito do trabalho, eu falo, eu tenho propriedade para falar, então eu sei que eu posso estimar um prazo para ele, da gente concluir aquele trabalho. Só que, claro, isso aliado ao quê? Há sempre uma contraprestação frequente ali, sempre atual, sempre muito esclarecedora, muito ali cristalina, porque faz com que ele faça parte dessa relação. Isso também é muito importante a título de gestão. E quais são os seus parceiros, né? Então, muitas vezes se faz gestão, eu atendo ali a parte trabalhista, poxa, mas surgiu um cliente aqui da área do consumidor, me surgiu um agora aqui de estar com a questão, com problema no apartamento, indo a leilão, e aí, você não atende? Não, lembra, especialista, generalista. Mas e aí? Pô, eu não manjo muito bem dessa área. Então, você tem que ter um parceiro muito bem focado, que tem os mesmos valores, tem os mesmos propósitos, de buscar realmente algo que faça a diferença para vocês, tá? Então, é isso, pessoal. Vista a pele do teu cliente, tá? Entenda o que ele quer dizer para você, procure sentir o que ele sente para você se conectar com ele. Perceba, né, como ele percebe essa realidade. Muitas vezes a gente, como advogados, pecamos porque nós somos, assim, experts no que estamos fazendo, mas muitas vezes o anseio do cliente, a aflição dele é muito maior do que isso, e não vai adiantar a gente falar disso para ele. Então, a gente tem, na gestão, a gente aprende como lidar com essa situação, como inseri-lo dentro de um contexto jurídico de forma descomplicada, né? Então, a gente tem que mostrar para ele ou compreender como ele percebe essa realidade, para a gente conduzir, ok? Muito bem. É isso aí, meu amigo. Por hoje, eu agradeço. Faltou conteúdo aqui, mas fique vamos tranquilo, lá. Mas marcamos, como eu falei, marcamos uma próxima oportunidade que será um prazer, uma grande alegria, uma satisfação poder tê-lo novamente, Dr. Marcelo Gomini Stanislau. Nos comprometemos aí, vamos agendar uma nova oportunidade. Vamos sim. Na próxima aí, a gente vai tomar os cuidados, mas foi uma queda de força. Na verdade, foi um pico de força que deu e que ele não chegou a desligar o computador, né? Ele só deu
um pico assim e desligou a minha área de trabalho e desligou do nada. Fique tranquilo. Não se Não se preocupe, está ótimo, não se preocupe. Agradeço mais uma vez, doutor Marcelo Gomide Stanislau. Sim. Desculpa. Isso, pessoal, é gestão, viu? Isso acontece quando você estiver atendendo o seu cliente, tem que se certificar. Eu me certifiquei de tudo antes de começar esse evento. Então, a gente precisa certificar, mas pode acontecer, tá? Mas certifique-se. Muito bem. Desculpa a palavra. Fiquem tranquilos, imagina. Muito obrigado mais uma vez, doutor Marcelo Gomide Stanislau, pela sua aula, falando, na verdade, de sociedade individual, de advocacia e os cuidados especiais para uma boa e eficiente gestão. Doutor Marcelo, muito obrigado mais uma vez, um grande abraço. Vamos voltar com outros temas, seguramente vamos fazer isso aqui para os nossos internautas, aqueles que estão nos assistindo aqui no canal da TV Damásio, o seu canal de direito no YouTube. A todos, muito obrigado, uma grande satisfação, uma grande alegria e até uma próxima oportunidade. Até mais.